Bom, agora a gente vai focar no artigo da Rita, né? E nas questões que são levantadas através desse artigo. Primeiramente, eu gostaria de falar que esse artigo ele faz duas coisas, né? Tem dois objetivos principais. O primeiro é fazer uma retomada de algumas tendências críticas, né, do século XX, que começa a partir do século XX. Alguns autores, eu vou trazer três, né, que ela levantou no artigo, para falar das principais ideias que eles, né, sublinham em relação ao Poe. E o outro objetivo é também fazer uma análise do self, né, cuja matriz objetiva é o desejo. Então ela vai analisar o The Fall of the House of Usher, né, e ela vai traçar um paralelo do reflexo do autor no processo de criação literária, né? E aí ela vai afirmar que a relação que opera ali é uma relação de um sujeito interdiscursivo, né? Ou seja, é um sujeito que ele atua tanto num campo intelectual, quanto num campo literário, quanto num social, né? E portanto interdiscursivo, tá? Esse artigo ele vai principalmente trazer, ressaltar a importância dos estudos poianos, né? Uh, Principalmente nessa abertura que ele dá para as questões relacionadas à psicologia, né, ao tratamento da psicologia na literatura, né? Então existe aí ela ressalta, né, nesse artigo, a relevância, né, dos conteúdos psicológicos, do tema da doença mental, né, que vai ampliar, né, a discussão da subjetividade, né, do próprio paciente, né, na exploração dessa psique, né, dentro da subjetividade dos personagens, e vai dar entrada a esse estudo psicanalítico dentro da literatura. Então, acho que isso é um fato bem importante nesse artigo, né? E ela vai trazer alguns críticos que vão também reforçar essa ideia. Então, assim, a expressão do mundo psíquico que exige ferramentas movediças no mundo da linguagem. Ela vai colocar a importância da alegoria do simbolismo, né, na estruturação dessa narrativa e também como um efeito na narrativa, né? O inconsciente do self, né, na criação do inalcançável, na criação dessa mulher musa, né, inalcançável, inatingível, né, que está em cima de um pedestal. O prevalecimento da morte também, né, e da razão para a preservação da mente. Ela traz isso dentro do artigo, né, uma característica que tem uma correlação com elementos que se repetem, né, através das obras e vão colocando desejo inconsciente, né, e na preservação da mente. Então, isso, né, ela vai justificar que é perante os traumas, né, perante as perdas, perante a doença, perante o incesto, né, e aí a gente tem uma relação também com a questão do Paul com a prima dele, né, a Virginia Clan, né, e ela traz isso dentro do artigo também, né, a questão da pedofilia também, né, e é um assunto que pode ser tratado, né, relacionado através de vias psicanalíticas ali, né, de abordagens nesse sentido. Então, antes de mais nada, assim, é uma exploração e uma abertura para leituras a respeito da psicologia, da loucura e da manifestação uh, da, da psique, né, do inconsciente. Então, assim,
a gente vai ter alguns outros artistas, né, claro, que vão também se apoiar dentro desse mesmo sistema de manifestação artística, né? Uh, eu escolhi 3 além do Poe só para a gente tratar um pouquinho da leitura. A gente já falou na sala de aula deles, né? Mas eu vou também reforçar essa ligação, que eu acho que é até uma ligação bem interessante para até dar continuidade para algum trabalho, quem sabe, né? Ou enfim, que é primeiramente Van Gogh, né? Com a questão da manifestação da loucura, né? Do desespero, da morte. Edvard Munch, né? Com o quadro O Grito, que também existe uma expressão de desespero, né? Que subverte a atmosfera, né? E em terceiro lugar a gente tem na literatura, a literatura americana, a Charlotte Perkins Gilman, que vai desenvolver um conceito aí do papel da mulher, né, na sociedade, né, como resultado de um padrão social. Então, que vai também se usar um pouco dessa exploração do inconsciente, né? Principalmente no trabalho da Yellow Wallpaper dela. Bom, primeiramente, em relação ao Van Gogh, tá? A gente tem, Van Gogh foi um pintor holandês muito famoso, né? Acho que todo mundo já ouviu falar dele. Ele nasce em 1853, ele morre em 1890, né? Então o Poe ele nasce em 1809 e morre em 1849. Né? Vocês podem ver que o Van Gogh é logo em seguida, né? A trajetória dele. Ele é um artista muito influente no tempo dele, né? Embora ele tenha sido reconhecido após a morte. Temos uma outra característica bem importante que está bem próxima do Poe. Né? Ambos foram reconhecidos pelo trabalho, né? Depois da morte. Tiveram uma vida não tão afortunada também. O Van Gogh ele tinha pouco dinheiro, né? Ele contava com a ajuda do irmão dele, o Theo, né? E ele é famoso pelos quadros dele, né? A gente tem, enquanto ele viveu, ele vendeu só um quadro, pra vocês terem noção, que é o Vinhedo Vermelho do quadro. Então, assim, em Paris ele foi apresentado ao impressionismo, né? Ele sofreu grande influência, assim como a expressão de cores é muito importante dentro da obra dele, dos quadros dele. Mas a trajetória dele também é atravessada pela questão da saúde mental debilitada dele e alguns acessos de loucura. Bom, a gente sabe que, né, ele teve aquela orelha arrancada, né, e também temos um suicídio, né, envolvendo a história do Van Gogh. Então, para os artistas, os novos tempos resultaram em percepções desesperadoras e vazias da realidade, onde o que anteriormente era concreto e absoluto desmoronou. É o mundo dos sentimentos, da expressão. E o mundo da expressão é o que resta para o indivíduo artista. Então aí a gente tem novamente um artista em decadência, né? Ele se comunicava por cartas com o irmão dele, o Theo, né, por um tempo. Ele tem vários quadros bem famosos, né? Ele tem um quarto, tem Noite Estrelada, que tem uma pintura que é circular, né? Bastante movimentos circulares, e tem muita presença da cor amarela dentro do trabalho dele, né? E geralmente a cor amarela está associada à vida, né, e à energia. Então, todos os elementos nas pinturas dele que estivessem, né, com o amarelo era um elemento que está relacionado ao sonho, à vida, à energia, né? E os elementos escuros, à morte, ao fúnebre, à falta de energia, né? Então a gente tem um outro quadro que é
um homem velho, um homem triste velho, né? Old Sorrow Man, né? Sorrow Old Man, né? Que é um homem sentado na cadeira com as mãos no rosto. Então ele, nesse quadro, especificamente não tem nenhuma cor amarela, né? Nós temos um quadro também de uma casa que ele morou em Arson, na França. Não sei se se pronuncia assim, mas é uma casa em que ele pediu ajuda pro irmão dele para poder montar uma comunidade de artistas para discutir questões relacionadas à arte, né? Esse sonho não veio a se concretizar, né, por causa da situação mental dele da doença. Então ele acaba, né, tendo problemas que levam ele de fato a querer a desejar o suicídio, né? Um deles dizem que é a questão dele não querer que o irmão dele ser um problema pro irmão dele, né? Uma vez que ele só tinha o irmão dele nos últimos anos de vida. Tem um quadro que se chama Os Girassóis, que também é todo amarelo. As flores estão murchas, caindo assim, né? Então dá pra ver que existe um elemento de morte representado na, né, no movimento da planta, né, no jeito que ela está desenhada, embora todo o quadro seja bem amarelo. Starry Night, que é a noite estrelada, a gente tem algumas estrelas que estão mais distantes em amarelo. O resto do ambiente, da ambientação é azul ou preto, não azul escuro ou preto. E todos os desenhos são muito circulares também. Bom, o Edvard Munch, ele nasce em 63 e ele morre em 1944. Ele, né, junto com a Gilman, né, ele também frequenta o século XX, né? Então já entra mais no contexto das guerras e tudo mais. O Edvard Munch, ele fez um quadro que é o Grito, né, que é aquele cara que está com as mãos na face, em desespero. Eu tenho um trecho aqui que diz o seguinte: assim como a maioria das pinturas expressionistas, o Grito também coloca na tela os dramas mais obscuros da sociedade do pintor. Munch subverte a atmosfera e a figura protagonista da obra, com ondulações de tons vivos e sombrios, até reproduzir o reflexo de um espelho deformante, sempre exteriorizando algo negativo, usando as deformações e as cores para causar essa angústia. Então, tanto nos quadros do Van Gogh quanto nos quadros do Edvard Munch, existe uma tendência à distorção, né, e à desproporção. Claro, o Edvard Munch ele bebe do Van Gogh, né? E com certeza o Van Gogh bebe dessa linha expressionista, né, que está ligada à arte, à pintura. Então, assim, todos esses artistas, e aí terminando com a Gilman, a Charlotte Perkins Gilman, que vai escrever o The Yellow Wallpaper, eles estão, querendo ou não, ligados em relação a essa exploração do inconsciente. Tá? Essa arte que manifesta uma busca pela representação da elevação da alma, do inconsciente, né, e da loucura, né, do oculto, né, pelo oculto, pela interioridade, né, e não pela exterioridade. Então, que está relacionado a uma ideia de verdade também, né, de busca pela verdade. Esse descendo em relação à loucura, né, no Yellow Wallpaper da Gilman, por exemplo, tá no momento em que ela descreve o padrão dos papéis de parede, por exemplo, dentro da narrativa, né, dentro do conto. Então, a gente vê que na descrição, né, dos formatos, né, existe ali não só uma descrição regular, mas aquele ataque, digamos assim, a esses padrões do papel de parede são significativos
pro papel social da mulher, né? No padrão que a mulher é colocada nessa época. Então, assim, ela, claro, a gente sabe que ela culturalmente tem uma tendência ali revolucionária, em propostas revolucionárias de libertação à mulher, né? Para trabalhar fora de casa, para migrar dessa zona de domesticagem, né? Do âmbito doméstico e adquirir autonomia, liberdade, né? Eu acho que é justamente em oposição à liberdade que se dá essa leitura dos papéis de parede, por exemplo, que ela começa a identificar algumas imagens, né? Então, que ela acha que estão vivas, inclusive. Então, assim, são representações e explorações do inconsciente, né? Digamos assim, é como se ela estivesse esclarecendo uma causa, né, ali, através desse desenvolvimento da análise do padrão do papel de parede. Ela estivesse colocando que o padrão ele é uma imposição, né, às outras formas. Então a gente tem algumas perguntas que são importantes, né? Tendo em vista esses 3 outros autores que vão lidar com a interioridade. A gente tem algumas perguntas que podem ser levantadas. Por exemplo, qual é o papel da loucura na literatura? Né? Por que nós devemos estudar literatura gótica e histórias que são pintadas, né, como insanas, ou monstruosas, enfim? Por que esse gênero ele é considerado uma subliteratura muitas vezes e vem naquele cantinho do livro, né? Tipo, na literatura brasileira, quando a gente vê com Álvaro de Azevedo, Na Noite da Taverna, né? Hoje a gente encontra questões relacionadas ao mal do século e tal, e a gente tem aquele ínfimo texto, né? Dizendo literatura gótica, né? Como parte do ultrarromantismo e tal. Então, assim, por que essas coisas são, né, subcategorizadas? Qual é o problema, né? Por que existe essa subcategorização? A gente vai ver no artigo da Rita Schmidt, 3 vezes Poe, a tematização do sujeito no circuito do desejo, que o Baudelaire, ele é um cara que é um crítico que vai ter muita admiração pelo Poe, tá? Que vai enfatizar os conteúdos psicológicos, tá? Nas histórias do Poe, e vai, nesse sentido, abrir percepção, né? Abrir uma percepção no domínio da doença, né? Da doença mental, na moral, que são temas que até então não são trabalhados. O que ela vai dizer? Que existem algumas alegorias e os simbolismos utilizados pelos artistas, né? Que vão representar conteúdos emocionais. A gente pode ver isso claramente, né? Em alguns contos do Poe, né? Que são explorações do sentimento e da emoção daqueles narradores, né? Que geralmente são em primeira pessoa. A gente tem, nesse sentido, camadas múltiplas de sentido, né? A gente já tem a camada do dito e do não dito. Como se fosse uma colagem, né? De várias camadas que vão estabelecendo o texto, uma leitura não linear, né, mas bifurcada do texto, até com mais níveis, né, do texto. No Philosophy of Composition, o Poe, ela vai colocar lá, ele vai descrever isso como an undercurrent of meaning. Ela vai trazer 3 críticos, ela vai sublinhar 3 críticos, presença de 3 críticos que vão cada um tratar de um determinado ponto em relação à obra do Poe, né? Mas antes disso, ela vai justificar a importância do Poe. Ela vai dizer assim: é incômodo para muitos especialistas reconhecer que o Poe é a grande ausência em uma das primeiras e mais importantes obras a tratar da literatura do século XIX, período da grande renovação da expressão literária, que emergem figuras como Emerson, Melville, Thoreau, Hawthorne, cujos textos constituem o corpus da obra clássica American Renaissance, publicada em 41. Então,
Poe é uma ausência, né? E né, como ele é uma ausência se ele é um autor tão grande, né? Hoje a gente tem ele como um dos grandes destaques, os grandes ícones da literatura policial, da literatura gótica americana, né? E literatura de mistério. Então, né? Como que isso, né, aconteceu? Então, ela vai falando, né, que esse conteúdo poiano, né, se baseia em possibilidades imaginativas de alegoria e simbolismo como forma de expressão da realidade, né? O Poe ele vai migrar em vez de uma representação de uma objetividade para uma imaginação rarefeita, né, e predominantemente psíquica. Né? Portanto, é movediça, portanto, ela escapa entre os dedos, né? É mais, portanto, é necessário uma abordagem psicanalítica para poder ver a profundidade daqueles elementos ali e de que forma eles estão, né, alinhados ou estão dando uma determinada interpretação, resultando em uma determinada interpretação e não em outra, né? Então a gente vai ter, de acordo com ela, uma combinação da percepção simbólica no Poe com uma obsessão pelo método, né? Na descrição de uma preocupação, de uma linguagem, de uma realidade. Né? Portanto, ela vai ter três principais, né, autores que ela vai ser baseada. Né? Ela vai falar do Richard Wilbur, né? Ela vai falar do Daniel Hoffman e ela vai falar da Lois A. Renza. Né? Entre outros, os principais são esses três. Tá? Então, o que acontece? Ela vai resgatar esses críticos para falar de o que eles dizem nos ensaios que eles escreveram, nos artigos que eles escreveram, nos estudos deles, né? O Wilbur, por exemplo, ela vai falar que no The House of Pain, o Poe é um escritor autoconsciente, né? Que ele é astucioso, ele se predispõe a esconder algumas informações a mérito, né? De referências, né, em detrimento de uma história que não precisa ser mostrada. Então, assim, existe um desvio ali, né, dentro da história dele. Então, existem referências dissimuladas a si mesmo e a sua história pessoal. Isso o Richard Wilbur, no The House of Poe. Tá? Ele vai dizer que existe um embate psíquico. Por um lado, a gente tem a alma poética, sublime, a morte tal e a exploração das ideias. Por outro, a gente tem a materialidade e o corpo terreno. São essa tríade, né? A mente, o corpo e a alma. Então, o Wilbur ela vai mostrar que o Wilbur ele vai mostrar essa presença de um embate psíquico sempre corrente dentro da obra do Poe. Vai falar nessa questão do inconsciente também em relação ao Wilbur, né? Manifestação do consciente em relação à morte das mulheres, né? Tem que essas manifestações têm uma relação de um inconsciente self aí com a morte das mulheres. E como que ela vai justificar isso, interpretar isso, né? Que linha que ela usa isso? Ela vai falar o seguinte, que o Roderick Usher, né? An allegorical figure representing the hypnagogic state, né? Ela falar que que na percepção do Wilbur, o conto não é, portanto, uma história de horror, mas a triumphant report by the narrator that it is possible for the poetic soul to shake off this temporal, rational, physical world and escape. Wilbur não chega a responder a questão mais pertinente que ele mesmo formula. And how does one release one's visionary soul from the body and from the constraints of reason? Né? Então, tá falando que existe
né, uma dicotomia aí entre a razão e a alma nele. E isso diz muito sobre o conto, né? Nessa perspectiva do Wilbur. O Wilbur fala que nas colocações de Wilbur sobre o sonho do narrador, a viagem interior, representações de Roderick como inconsciência do self racional, é a figura do narrador. Né? O Wilbur ele vai trazer a figura do narrador como o racional. Né? Por exemplo, no The Fall of the House of Usher. Né? No caso. Então, e a gente tem a questão do irracional lá no Roderick. Então, assim, ela vai mais adiante, ela fala sobre o Hoffman. O Hoffman ele traz ele orienta mais o conceito do pacto textual, intelectual e emocional entre o narrador e o autor. Né? O Hoffman ele vai trazer essa questão do que o conto é uma fábula da alma. The soul acting independently insofar as it can, insofar as it must, of mind and struggling as best it can, to be free or in the end to become free of the body. Então, para ele, o corpo, o próprio conto, está tentando, é uma tentativa de se livrar do corpo, né? da materialidade. Fuga, novamente, né? Nesse sentido, a gente vai ter por último a Louise A. Renza, né? Que aí ela vai dizer que que o Poe comete um vampirismo, um auto-vampirismo, porque ele vai repetindo dentro das histórias deles padrões, né? Narcísicos. Os textos de Poe são repetições criptográficas de seus próprios textos, ela vai dizer. Ou seja, o locus intertextual é um ato de autoinscrição autoral, que Poe deliberadamente emoldura como uma espécie de escrita secreta que, escondendo o autor responsável pelo processo de escritura, enquanto chama a atenção para sua performance. Né? Então vai trazer esse estudo nesse sentido do Poe, né? American Renaissance Reconsidered, né? Então ela vai falar desse pacto aí que ele faz de se repetir, né? De se auto-vampirizar. Mas ela vai trazer também isso mais no sentido de uma auto-intertextualidade, né? A ficcionalidade de toda a origem e a morte do autor e tal tem um alto nível de intertextualidade e que já vem apresentado dentro das obras dele, dentro do próprio processo criativo dele, então isso se propagou, né? Daí que ela vai falar dessas repetições que eu disse, né? Dos próprios textos, um ato de auto-inscrição autoral. Renzo é convincente ao afirmar que a intertextualidade de Poe escreve um narcisismo autoral e uma forma de auto-vampirização. Então, e para fechar, ela vai fazer esse paralelo assim com o trauma, né? Dentro desse espectro da subjetividade, né? Então ela vai explorar isso, ela vai dizer que ele desenrola um drama de conteúdo psíquico, né? Que vai ter o desejo como uma atriz, uma síntese, uma tentativa de uma síntese impossível, né? Entre mente, corpo e alma. Então, por isso que é sempre trágico, né? Desejo entendido como uma transformação de uma necessidade em busca de uma completude, mas sempre nesse sentido de se completar, né? E aí colocam em xeque a sanidade do sujeito e de sua autonomia, né? Então, que tem tudo a ver com o Poe, se a gente for pensar na crítica que ele faz, acho que duas críticas assim, essenciais de toda a obra do Poe é a racionalidade, né? Ela está pautada nesse duplo, né? Entre emoção e razão, né? Razão, luz, emoção, escuro, né? Trevas. Isso vai estar em todos eles, em todos os contos de poesia.
No Corvo vai estar, por exemplo, a questão da razão, né? Na estátua lá no Bust of Pallas, por exemplo, né? E a emoção no Raven, depositado no Raven, por exemplo. São representações da razão e da emoção, né? Então, a gente vai ter isso também lá no Telltale Heart. Se a gente pensar no jeito que a narrativa é construída, né? A racionalidade está ligada a todo o consumo do homicídio, né? Todo o ato criminógeno ali ele é extremamente racional, né? Ele é planejado de forma metódica, e enquanto a emoção, né, é o que, digamos assim, é deixada de lado nesse sentido, nesse conto, né? Que ele ouve o coração batendo, né? Mesmo depois da morte do velho. Tem alguma coisa que ele precisa se livrar, né? Que é o olho, embora e assim, né? Ele precisa matar o cara por causa do olho, porque o olho no conto representa o mal, né? O evil, the evil eye, né? Então ele vai e mata, mesmo não tendo nada contra o velho, ele não tem um relacionamento, né, ok com o velho, e mesmo assim age de forma extremamente meticulosa para, né, para cometer um assassinato. Então parece que ele quer provar para alguém, né, a sanidade dele e o quão racional ele consegue ser. A gente vai ter essa questão de racionalidade e emoção também no The Fall of the House of Usher, né? Por exemplo, a gente tem o Roderick Usher. Ele é extremamente sensível, né? Extremamente emotivo, né? Enquanto a Madeline, ela existe a ausência da emoção, do sentimento, né? Os estímulos não atravessam ela da mesma forma que o Roderick. Então a gente tem aí uma forma de razão e emoção também, né? Se a gente for pensar. E também no narrador e no Roderick. Porque no Roderick a gente tem a emoção e no narrador a gente tem a racionalidade, porque ele que descreve tudo, ele que, né, interpreta os fatos e traz os fatos né, e diagnostica o Roderick. E, enfim, tem todo o nosso repertório de informações e imagens são criados a partir do narrador. Então ele é o, inclusive ele duvida né, de toda a superstição criada pelo, pelo Roderick. Embora ele comece a se convencer já no final da narrativa, né? E isso muda de figura. Mas é uma representação do racional e do emocional, por exemplo, também, da emoção e da razão, versus razão. Aí lembrando que a gente tem a materialidade, né, de um lado e a gente tem a alma do outro, né? A gente tem o corpo de um lado e a gente tem o sublime do outro. É sempre nesse embate, né, psíquico. E daí ela vai concluir o seguinte: em vida, Poe buscou de forma ativa e persistente a autodestruição mental e física na arte da ficção. Concebeu protagonistas que superam a morte, muito embora a morte reine onipresente em quase todos os seus contos, né? Em seu profundo antagonismo à representação realista, Poe utilizou de forma inventiva e com autocontrole intencional vários recursos literários com os quais mascarou, mistificou, distorceu e gerou ilusões de sentido em todos os seus traumas, seu desamparo psíquico, tornando os elementos de uma escrita secreta, um subtexto que registra uma experiência pessoal do conteúdo do mundo interior, os quais se projetam nas modelizações e nas constelações das relações narrador-escritor. Então, essa é a leitura que ela fez, né? Essa interpretação produzida pela Rita Schmidt, numa análise do The Fall of the House of Usher, né? E que nos traz a
questão da importância que a gente tem no sentido da literatura, né? Da finalidade da literatura, da utilidade da literatura. Né? Então, eu acho que ela traz essa análise, eu acho que é uma análise diferente, né? Das análises que já tem, ela é focada no desejo e tal. Acho que é possível, né, interpretar dessa forma e achar uma interpretação. Não é a única que existe, eu acho válido, né? Então, mais ou menos isso, gente, sobre a Rita Schmidt. Então, o próximo texto que eu vou falar é sobre o Piglia. Né? The Philosophy of Composition, na verdade. Tá? Então, o The Philosophy of Composition, ele é um texto escrito pelo Poe, ele vai basicamente focar no Raven, né? O que acontece no Raven? O Raven é uma poesia, tá? É um poema, na verdade, que contém 108 linhas, tá? Embora no The Philosophy of Composition ele vai dizer que a poema ideal tem em torno de 100 linhas, por motivos de brevidade e efeito, novamente. Bom, a história é, né, um cara que ele tá lá dentro da chamber dele e daí ele tá em sorrow, porque ele perdeu a Lenore, a amada dele, e aí ele escuta sons, ele acha que é alguma coisa na porta e tal, não tem ninguém no corredor, e daí entra um corvo, aí ele escuta de novo o barulho, e ele vai na janela, na window lattice, e aí ele abre a janela e entra um corvo, e aí nisso acontece todo um diálogo com o corvo que só responde para ele Nevermore. Tá? E no The Philosophy of Composition, o que vai acontecer? Este poema vai ser revisado. Na verdade, a estruturação dele vai ser acompanhada novamente, né? Então, ele vai falar de como que ele construiu todo esse poema, o que ele tinha, né? Qual foi o caminho trilhado por ele na trajetória de criação do poema. Então, ele vai falar que, antes de tudo, né, a intenção, ela precisa, a plot, ela precisa ter clara, tá? O clímax precisa estar claro antes do próprio do projeto literário, tá? Precisa ter o clímax claro, consciente, tá? O clímax antes da escrita, da caneta, né? Tem que ter sempre o clímax depois, né, durante o processo de criação em mente. Tá? Tem que ser sempre visualizado ele, a imagem do clímax tem que estar sempre em mente, porque vai ser indispensável no tom, né, e no desenvolvimento da intenção. Tá? Ele usa a palavra denouement. Denouement seria o clímax, essa parte final. Né? Então ele sublinha o planejamento. Né? Ele fala que a construção da história ela pode acontecer ela sempre parte de uma tese, né? A tese ela pode ser intencional, né? Ela pode ser uma combinação de alguns eventos, de eventos, né? Ou ela pode ser não intencional, do tipo, sei lá, esbarrei um carro e o carro tinha determinada característica e isso me fez escrever um poema, né? Digamos assim. Mas a construção da história vai se pressupor uma tese. Toda a construção da história ela tem uma combinação de escolhas. Né? Essas combinações de escolhas estão relacionadas ao efeito dessa história. Essas escolhas estão relacionadas a três características. Há uma característica de conversa, que muitas vezes tem durante a obra, né, o poema, no caso, conversa com o narrador, ou, né, acho que a gente também tem isso no Telltale Heart, por exemplo. Já no primeiro parágrafo do Telltale Heart, do Coração do Denunciador,
vai ter a seguinte estrutura. Com efeito nervoso. Tenho andado terrivelmente nervoso. Ando com os nervos à flor da pele. Mas por que insistes que estou louco? A doença intensificou meus sentidos, não os destruiu, tampouco os embotou. Acima de tudo, aguçou o sentido da audição. Escutei todas as coisas no céu e na terra. Escutei muitas coisas no inferno. Como então posso estar louco? Sede, todo ouvidos, e observar com que sensatez, com que calma sou capaz de contar a história toda. Então, aqui ele já está assim, sublinhando aqui uma tentativa de persuasão, né? E tentativa de diálogo. Ele está estabelecendo um diálogo aí com o leitor, né? Para tentar um convencimento aí, né? Um convencimento sobre a sanidade dele, né? E a racionalidade, né? Sublinhando a questão da razão. Então a conversa, por exemplo, neste conto, ela já está no primeiro parágrafo, né? E o leitor ele é essencial nessa construção desse efeito, né? Nessa combinação de escolhas. Então a gente vai ter um incidente, ou seja, o incidente ele pode ser tanto comum ou um incidente particular, né? Um incidente que não vai ser sobrenatural ou algo que sai da mesmice, né? Da realidade. O tom ele também pode ser um tom diferente ou um tom comum, né? E que essas escolhas de tom, né, a inserção de conversas e o incidente, eles vão estar todos associados à originalidade, tá? Que é primordial e também é uma das exigências dele em relação à composição. Ele vai focar basicamente no processo, né? E ele vai dizer que o ensaio dele vai ser sobre o processo, vai ser um olhar sobre o processo e vai criticar que os autores não consideram o processo, né? Pensar sobre o processo. Eles só dão a obra de arte como um produto, né? E eles não escrevem sobre como essa obra de arte é construída, né? E daí, durante o ensaio, ele vai dizer que existia os poetas se acostumaram à justificativa de que a obra ela é escrita por causa de um fine frenzy ou uma intuition e tal, e que pode ser que os autores escolham não fazer esse processo, escrever esse processo por causa de vaidade ou porque eles não são capazes. Ele é bem assim, né? Ou ele é bem pessoal, assim, né, nesse ensaio, assim, e bem, de fato, assim, narcisista, assim, né, em relação... Porque logo em seguida ele diz assim, ele diz que não é o caso dele, né, porque ele não tem problema em retraçar a trajetória de composição dele, né, ele não tem esse problema, ele fala, tá? Então ele vai usar a palavra desideratum, né, Analysis and Reconstructions as a Desideratum. Desideratum significa something that is needed or wanted. Então ele afirma que olhar para o processo é uma necessidade e por isso ele vai fazer, né? Enfim, aí ele diz: I select The Raven as most generally known. It is my design to render it manifest that no one point in its composition is referable either to accident or intuition, that the work proceeded step by step to its completion with the precision and rigid consequence of a mathematical problem. Então ele quer dizer que ele tem controle sobre tudo, entendeu? Dentro da narrativa. Ele não deixa nada ao acaso, né? Tudo é planejado e matematicamente colocado lá. Então ele vai falar que o poema ele precisa ser... A gente fala sobre a extensão do poema, tem que ser breve, tem que ser uma leitura de uma sentada para ter a unity of effect, né? Por quê? Porque o corpo tem
necessidades fisiológicas. Os sentidos precisam ser excitados intensamente em um determinado, né, espaço de tempo, senão o efeito perde o efeito. Isso ajuda no efeito da elevação da alma, né, no impacto do efeito, e está relacionado à extensão, à brevidade do poema. Tá? O Raven tem 108 linhas, né, embora ele diga que seja ideal 100 linhas. E ele diz assim, né, que o Raven foi o poema mais popular que o Edgar fez. Então ele vai dizer que é um degree of excitement, but not below the critical taste. Né? Ele vai dizer que traz excitação, mas ele não é não é comum, né? É diferenciado, né? Então, daí ele vai falar sobre a beleza, né? Ele fala que existe uma preocupação do efeito nessa distorção, no exagero, né? Na intensidade, para a elevação da alma. Né? Então, nessa a precisão, né? Tudo está em jogo para que se atinja a beleza, né? Para se contemplar a beleza. É uma experiência de uma contemplação da beleza, que é uma determinada vista um olhar à visão de arte, né? Que a gente tem dentro dessa exploração do inconsciente, né? Se a gente for pensar. Também por causa dessa metodologia, na verdade, por causa dessa metodologia simbolista, metodológica, né, que existe nessa tendência. A constituição da beleza como uma província, né, ele fala que tem que ser. Então vai ter duas palavras-chave para isso, que é verdade e paixão. Né? A verdade está ligada com precisão, a paixão está ligada com a familiaridade, a homeliness. Né? Então, assim, enquanto a verdade está associada com o intelecto, a paixão está relacionada com o excitement of the heart. Né? Então, assim, tem que ter a combinação desses elementos para que a beleza opere. Né? Não adianta ter homeliness se não é preciso. Ou não adianta ser preciso se não tem homeliness. Né? Não tem paixão. Então, isso tudo vai moldar a atmosphere, de acordo com ele, e a essência. Né? Então ele vai dizer que não tinha outro tom para ele arranjar para o Raven, senão tristeza. Né? Então ele vai falar do refrain, né, que é o refrão que ele usa, o Nevermore. Ele escolhe um pássaro e primeiro ele pensa num papagaio, mas depois ele diz que não, acho que vai ficar melhor um corvo, né, porque papagaio, né, não vai trazer todas as imagens relacionadas à melancolia, à escuridão que ele gostaria que tivesse, né. Então ele vai e coloca o Raven, corvo, né. Outra coisa que ele diz é que tem uma vogal aí, né, que ele acredita que é a mais sonora, que é o O, né. E então por isso ele escolhe a palavra que seria melancólica e traria essa esfera de depressão, de desespero, que é o Nevermore, né? A questão da permanência. Então a gente tem aí a questão da perfeição, né? Um tópico que seria perfeito para ele, para tratar de algo perfeito, né, que é já para achar o sublime. Nada seria mais melancólico do que a morte de uma jovem musa. Né? Então ele pensa nisso e ele vê isso como uma resposta, a morte de uma musa, de uma jovem, a morte, né, de uma jovem virgem. The death then of a beautiful woman is unquestionably the most poetical topic in the world. Ele considera esse um tópico mais poético, né? Em seguida ele vai combinar, ele vai dizer, bom, agora eu já sei que eu vou tratar de uma morte de uma jovem, eu vou ter um corvo que fala Nevermore, e eu vou ter essa figura que fica lamentando essa perda dessa jovem. O que eu vou fazer? Daí ele chega na ideia de que esse jovem vai fazer várias perguntas para esse corvo.
E que a última pergunta que ele vai fazer, o último questionamento, vai ser assim, o clímax, né? Que é o clímax da narrativa. Que é quando ele... o corvo nunca mais sai de lá, né? E, enfim, a ideia do desespero da permanência da perda, né? Que é a grande angústia final desse poema. Então aí ele resolve fazer, ele fala o seguinte: I could make this first query a commonplace. Então ele vai começar de um lugar comum. The second less so. Né? The third still less, and so on, until at length the lover, startled from his original nonchalance by the melancholy character of the world itself, by its frequent repetition, and by a consideration of the ominous reputation of the fowl that utter it, is at length excited to superstition. Então, vai ter um crescimento aí de desespero por causa também de todo o imaginário do lover, né? Ele vai também vai ser representado aí, se expressa a manifestação dele, né, de toda a questão psicológica, também por causa do imaginário dele, que é produzido por essa cultura que tem superstição, que, né, na questão da figura do Raven, do corvo, né, que ele vem de, né, um lugar não escuro, né, mórbido, que ele tem uma representação fúnebre mesmo. E aí ele fala que Nevermore expected Nevermore the most delicious because the most intolerable of sorrows, né? Que ele fala que vai chegar nesse patamar de ser intolerável, né? A tristeza intolerável, que é o desespero da permanência, né? Então, o final é onde toda a arte começa, né? Tem uma parte do... Então, né, ele vai falar que ele começou por esse final, ele pensou então nessa stanza final, nessa query final e tal, e a partir dela foi se desenvolvendo toda a trajetória da narrativa, né? Então, querendo ou não, para a forma, né, para a constituição da forma, a originalidade tem tanto um impulso, quanto é formada tanto por impulso quanto por intuição, né? E ele fala que, claro, que ele teve que, embora ele prezasse pela originalidade, que claro que ele usa uma forma trocaica, né? The letter is octameter acatalectic, alternating with heptameter catalectic. Né? E aí ele termina com tetrameter catalectic em relação aos versos. Então, ele vai nesse sentido não ser original, né? E ele sublinha que o efeito da originalidade está na combinação, né? Nessa ajuda da combinação, que vai da aplicação dos princípios de rhyme and alliteration. Então aí tem um trabalho com sons dentro do poema. Questão da descrição, né? A richly furnished chamber. Ele escolhe uma câmara porque primeiro ele pensa lá numa floresta, mas aí ele, né, bom, onde que vai se passar essa história? Vai se passar uma floresta. Ele disse, não, floresta é um lugar muito aberto. Ele quer que os personagens, que o lugar seja um reflexo do inconsciente dos personagens, seja personagem que seja claustrofóbico, que seja, né, desesperador. E aí ele escolheu a chamber. Richly furnished chamber, né? O richly furnished, por quê? Porque essa câmara ela é mobiliada de uma forma rica, né? Ela tem toda uma descrição bem rica em relação à mobília dela. Por causa do conceito de beleza, elevation of soul, através da descrição desses objetos, ele já se torna, já tem uma prerrogativa, né? Já usa isso como uma justificativa para trabalhar mais na descrição, para usar mais isso em prol do efeito, né? Então ele vai trabalhar na questão, por exemplo, da memória da Lenore, da Cherish Lenore, através das mobílias, por exemplo. Então
Tem toda uma questão do suspense que vai aumentando com o tapping, né? Então ele diz que logo depois dele pensar nessa questão da descrição da mobília, ele pensa no suspense através do tapping, né? Tapping at the chamber door, que vai cada vez mais, né, se desvelar até o final da narrativa. Então ele vai falar: The idea of making the lover suppose, in the first instance, that the flapping of the wings of the bird against the shutter is a tapping at the door, originated in a wish to increase by prolonging the reader's curiosity. Então tem a ver com a curiosidade, né, e com o suspense. E enfim, temos o pássaro que senta, né, que perches above the head of Pallas. Então ele vai lá e se senta no bust of Pallas e aí fica lá. Então assim, ele diz que essa escolha desse pássaro que entra, se senta e tal, ele tem um posicionamento que é representativo, né? Estátua como uma representação da intelectualidade, né? Porque é uma estátua de Pallas. E a questão do corvo como uma representação da cultura, né? Da emoção, da superstição, de todos esses outros elementos. Também simboliza a morte, né? Enquanto as luzes, né? O iluminismo, o clássico representa a vida, a racionalidade e tal. Então essa é justamente essa dicotomia. Então, sempre para terminar ele fala na questão da adaptação em alguns termos, né? Que em alguns momentos o texto ele precisa ter hardness e ao mesmo tempo ter nakedness, né? Que ele precisa ser complex e ao mesmo tempo adapted, né? E precisa também carregar um nível de suggestiveness, né? Nada muito objetivo, né? No sentido de que possa ser identificado em primeira instância, né? Sempre sugerindo coisas, né? Que esse nível, né, atrai a questão da curiosidade também, né? E trabalho com a beleza, e é um trabalho com a beleza, né? Bom, a parte final é quando ele fala: And the river never fleeting, still sitting, the pallid bust of Pallas just above my chamber door, and his eyes have all the seeming of a demon that is dreaming. And the lamplight over him streaming throws his shadows on the floor, and my soul from out that shadow lies floating on the floor shall be lifted nevermore. Esse é o final, né? Então, novamente, a gente tem o refrão, né? A gente tem a literação também, os sons, né? É um trabalho com os sons, e a gente tem um final bem catártico, né? Em relação ao Piglia, né? O que a gente pode falar sobre o Piglia? O Piglia, ele traz um texto que é This is on a Short Story. Tá? This is on a Short Story é um texto bem pequeno, para falar a verdade. Ele traz alguns... Ele é dividido em partes, né? E cada parte vai desenvolvendo a ideia inicial dele, né? De que cada autor expressaria determinada, né, criação de conto, né, no conto, porque é o foco desse Thesis on a Short Story é sobre o conto, né? Ele acha duas teses, né, do short story. Dizer que existe uma narrativa escondida, né, uma narrativa dupla. Contos são duas histórias, na verdade. Uma que é uma história que é conhecida e uma que ela emerge em alguns pontos, né? Então vai falar assim, o conto ele é duplo, né, o Piglia. Ele vai falar que existe o conto clássico, tá, e o conto moderno. Ele vai falar que o conto clássico ele é condensado com um núcleo no futuro, né,
de uma história que não foi de uma história que não é escrita, né? Então vai contrariar o previsível, o convencional e tal. E tem uma intriga que é sempre apresentada em um paradoxo. Então, tem duas linhas de história, né? A visible story that hides a secret tale, narrated in an elliptical and fragmentary manner. The effect of surprise is produced when the end of the secret story appears on the surface. It has two different systems of causality, carrying two antagonistic narrative logics. The points where they intersect are the foundation of the story's construction. Tem alguns pontos dessa história no conto clássico que vão se intersectar. E nesse momento tu pode reconhecer ou identificar a fundamentação, né, o fundamento da construção da história, né? Então, mas não é que porque existe uma história secreta que não existe significado, ou que existe um significado que sempre vai ficar escondido. Não existe significados que fiquem só escondidos, sabe? Eles são falados, mas são sobrepostos de acordo com a linguagem, com o uso de linguagem. Então, a questão não é que fique um significado escondido, mas sim que a escrita fique enigmática, né? A short story clássica, tipo a do Poe, né? Ele fala que o Poe conta uma história, por exemplo, que enquanto ele está anunciando que tinha uma outra história, né? O conto moderno conta duas histórias como se fosse um, tá? Nesse sentido é diferente. Quando a gente tem Dubliners, né? A gente tem um exemplo do James Joyce, né? A gente tem um abandonamento, assim, digamos assim, daquele final encerrado, né? Já os contos do Dubliners eles são abertos, os finais, né? A gente tem uma estrutura aberta, né? Não existe surpresa, ao contrário de lá no Poe, por exemplo. No Poe tem surpresa. Já no Joyce não. No Joyce é um espaço aberto, não tem surpresa, né? Então, ao contrário do Poe, não é uma estrutura fechada, não é um início, meio, fim, né? No Poe, no Dubliners o final ele é aberto, né? Não sabe, né, o prosseguimento da narrativa em relação aos personagens, enfim, não tem um fechamento, né, na história, da estrutura. Então, nesse sentido, trabalha-se então a tensão entre duas histórias sem uma resolução, né, na história moderna. Aí tem a história secreta que é construído dentro do que não é dito, né? E aí vai ser usado o implícito, né, a zona do implícito e a alusão, algumas coisas, né? Então ele vai começar basicamente esse Thesis on the Short Story com uma citação de uma história do Chekhov, né? Ele fala: A man in Monte Carlo goes to the casino, wins $1 million, returns home, commits suicide. E daí ele pergunta, tá, mas como que essa história, essa mesma anedota, seria usada, seria reescrita por autores diferentes, né, que trabalham com conto? Então ele vai falar aqui: The anecdote disconnects the story of the gambling and the story of the suicide, né, de Chekhov. The rupture is the key to defining the double character of the story's form. A ruptura é uma chave para definir o duplo nessa história, né? Por exemplo, ele vai se perguntar nesse artigo, nesse ensaio, tá, e como que o Hemingway faria essa história do Chekhov? Como que o Kafka faria? Como que o Borges faria, né? Então vai falar, ó, em relação ao Hemingway,
né, iria recount with precise details the game and the atmosphere in which the gambling takes place and the technique the gambler uses to place his bets, the kind of drink he has, for example. Never saying that the man is going to commit suicide, but writing the story as if the reader already knew it. Já o Kafka, ele fala o seguinte: Kafka would place the story of the suicide from Chekhov's anecdote in the foreground. Então ele vai colocar no primeiro plano essa história do suicídio, né? Recounting it as if it were entirely natural. Então ele vai tirar o suicídio do absurdo, né? The terrible part of the story would be centered around the gambling. Então a parte bizarra ia ser o gambling, né? Ia ser as apostas. Which would be narrated in an elliptical, menacing way. Então que seria narrado de uma forma elíptica e ameaçadora. Se fosse o Borges, né? The tale of the suicide would be a story constructed out of duplicity and the condensation of a man's life into a single scene or act that would define his destiny, né? A gente já tem uma outra forma de contar essa história. Então, nesse sentido, ele determina duas teses, o Pickle. Primeira tese: uma short story sempre conta duas histórias. Segunda tese: a história secreta é sempre a chave para a forma do conto. Então o conto ele vai ter uma finalidade de reconstruir uma experiência única, tá? De, né, compartilhar uma experiência única que vai te permitir, né, ver digamos assim, uma superfície né, através de outra, né? Então você vai conseguir ver dois níveis, né, de história. Uma que é opaca, né, que pode ser atingida, e uma outra mais profunda, como se a gente tivesse dois níveis de água, digamos assim, de profundidade, né, de camadas que se atravessam e tem dois tipos de substâncias diferentes, né? Por exemplo, the instantaneous visions which makes us discover the unknown, not in a faraway terra incognita, but rather in the very heart of the immediate. This profane illumination has become the form of the short story. Então, essa iluminação daquela forma, daquela verdade secreta, né, que vai ser o fundamento, né, da escrita do conto. Tá? Então, isso é o que o Piglia vai falar. Tá? Para a gente pensar no conto assim, de uma outra forma, eu peguei mais 3 autores que vão trazer um pouco de definição sobre o conto. Né? Eu vou ter 3 definições. Né? Primeira, o conto é uma herança de tradição oral que pertence a todos os povos, sendo uma das mais antigas formas de expressão da literatura. O conto é um gênero de tradição oral que, com o passar do tempo, evoluiu para a forma escrita e mais rebuscada. Tá? Essa definição aqui, ela é da Magalhães, Júnior Magalhães, no ensaio, no artigo A Arte do Conto, Sua História, Seus Gêneros, Sua Técnica e Seus Mestres. Uma outra definição interessante do conto vem do Soares. Né? Segundo Soares, o conto é a denominação atribuída a uma dada forma de narrativa com extensão menor, diferentemente do romance e da novela, não apenas pelo tamanho, mas por apresentar particularidades estruturais próprias. Né? Então, vão ter suas características, né? Vai ser diferente da novela e do romance, não só por causa do tamanho, vão ter algumas particularidades.
E é isso, né? E o Fleck Ribeiro foi falar, afirmam que o conto, Fleck Ribeiro afirma que o conto é um curto episódio, um caso humano interessante, uma recordação, etc. Aspectos esses que constituem o conteúdo do conto. The Telltale Heart, gente, só pra gente terminar, né? A gente tem Telltale Heart como um conto que é conversado, né? Basicamente, todo conto ele é conversado, ele acontece através do convencimento, né? E no final, e tem um diálogo em relação à loucura ali, né? A questão da insanidade, da doença, da racionalidade, da emoção também. Bem no final do conto, né? O narrador ele fala para os policiais que vão lá, né, depois que ele comete o assassinato do velho. O narrador ele faz questão de levar os policiais em casa, né? No quarto, desculpa. Os policiais aparecem, ele leva os policiais no quarto e faz questão de arrastar a cadeira e colocar bem em cima do assoalho onde ele, né, deixou o corpo do velho. Só que aí ele começa a ouvir a batida do coração do velho. E só ele, pelo menos ele acha que o pessoal começa a fingir, né? Os policiais. E ele, no final, ele não aguenta mais, né? Porque tá muito alto o som do coração do velho. Embora o velho esteja, né? Ele esteja esquartejadinho ali no saco. E ele diz villains, né? Villains! Ele exclama. O que é um tanto irônico, porque o narrador ele é um assassino. Então, assim, o assassino, o cara que cometeu o homicídio, chama os policiais de vilões, né? Então, a gente pode ver nesse conto, né? A gente tem o clímax desse conto quando ele entra no quarto com a lâmpada, né? E joga o feixe no olho do velho, né? Que é o grande problema do conto, né? O homicídio só acontece por causa do problema. E o problema é que o olho do velho, né? Ele tem um problema com o olho do velho. O velho ele se mexe e tal, né? Então ele precisa se livrar do velho, do olho e tal. Então o que ele faz? Ele elabora esse plano pra matar o cara. E ele vai no meio da noite, todas as noites, tudo metódico e tal. Daí ele começa a tentar, durante a narrativa, ele vai falando com leitores, como que alguém que é louco, né, poderia ter pensado tão, né, meticulosamente nesse plano e tudo mais. Nesse caso de homicídio e tudo mais. Então, assim, em vários momentos essa conversa nos faz perceber que existe um comentário em relação à racionalidade, né? Ele explica com muitos detalhes como é que esse plano acontece, né? Também a gente tem a questão da culpa, né? E aí a gente pode ressaltar a questão da psicologia né, dentro dessa análise, porque o personagem, né, no caso, ele vai tentar se livrar do olho, né? Embora ele não tenha nada contra o velho, não tenha motivos para matar o velho, né? A gente tem no Macbeth, a Lady Macbeth, né? Que o problema, né, é o sangue nas mãos, né? Ela vai, depois ela matar o banco lá, ela vai lavar as mãos e tirar o sangue, mas o sangue não sai lá no final da narrativa, né? Da peça. E aí o que acontece? Essa spot, né, in the hands, ela não consegue wash them away, né? wash it away. Então, e ela tem esse sentimento de se livrar disso, né? Porque isso está associado ao assassinato, né? E ao crime. A mesma forma que o olho né, tá associado ao crime também. Ele precisa se livrar do olho, mas ele não consegue. E quando ele finalmente consegue,
bem abatida no coração, né? Então tem um diálogo com a culpa também muito forte, né? E o trauma, né? Da experiência do crime, da violência. Então. Quanto ao comentário da racionalidade, ele, como eu falei, ele explica muito durante a narrativa como ele planejou e de que forma ele escondeu o corpo e, né, e como ele ficou bragging, né, sobre um lugar que nunca iria ser descoberto, né, e, né, enfim, foi tudo perfeito, um crime perfeito no ponto de vista dele, e portanto ele não era louco, né? Então essa é a conversa todo momento. Então o que acontece? No final o coração bate. Por mais racional que ele seja, por mais que, né, ele não tem coração. É o coração que falta para ele. Ele tem razão, ele pensa, ele planeja em excesso, mas o coração ele não tem. Então me parece que assim tem um sentimento de compaixão aí, humanidade, né, que são importantes no exercício da razão, né? E que o crime é como se fosse, ele pode servir como uma prova, uma evidência de que, né, inclusive o discurso do homem esse, né, ele, o narrador, que em vez que embora ele seja racional, ele usou a racionalidade pro mal, e é isso, né, para fazer algo maligno, digamos assim, né, que é cometer um homicídio. Nesse sentido, ele acaba caracterizando a racionalidade como que a racionalidade sozinha ela é algo falho, né? Então ela pode ser algo falho, né? Não faz de alguém uma pessoa boa, né? Uma pessoa que tem uma boa intencionalidade. Muito pelo contrário, né? Que é o caso da narrativa, que é o que a narrativa nos mostra. No caso, uma ideia de que a gente pode tirar disso é que o coração pode ser como se fosse uma rosa dos ventos da razão, né? A falta do coração, no caso, né, justifica o comportamento, né, do narrador. Então, basicamente é isso, né, sobre o Telltale Heart. Muito obrigado e espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer um breve levantamento de 3 horas sobre as coisas que a gente falou um pouco na aula, né? Eu tentei ir um pouco além no Piglia e um pouco além do Telltale Heart, né? Nos tópicos, dois tópicos que eu analisei, né? E o Raven eu analisei junto com The Philosophy of Composition. The Fall of the House of Usher eu usei os tropos góticos, como vocês podem perceber. E o The Black Cat, embora eu não tenha falado muito aqui, é interessante ver, deixo sugestão para vocês, essa questão, a gente viu um pouco na sala de aula, até mostrei o storyboard para vocês e tal, a gente falou bastante da questão do desejo, né, na narrativa, e nessa morte da mulher jovem, né. Então, foi uma interpretação mais alinhada com o 3 vezes Paul da Rita Schmidt. Para ver nesse espectro da culpa mesmo e do arrependimento, né? O Black Cat. Então, é basicamente isso, né? Espero que vocês assistam os vídeos, se vocês, né, tiverem fôlego e força de vontade, porque são 3 horas e alguns minutos. Mas é a vida, né? Enfim, desculpem os momentos de procura de arquivo aqui e espero que vocês tenham gostado. Acho que deu bastante para perceber a importância do Paul, né? Acho que
principalmente o posicionamento dele político, que não é nem um pouco simplista, né? Ele não simplifica as coisas, ele, muito pelo contrário, ele subverte o óbvio, e nesse sentido ele é transgressor, né? E eu acho que, né, acima de tudo, no momento, né, das conjecturas atuais, é bom a gente sempre ter um posicionamento, né, digamos assim, crítico, né, em relação a isso. Eu acho que é isso que o Poe, né, se esforçava para poder passar, assim, dentro da escrita dele e dentro das narrativas dele, com essa extrapolação do método e a obsessão pelo planejamento, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que também tem muita esperança, sabe? Porque tem a questão da beleza, da importância com as palavras. Eu acho que a palavra, a importância que ele dá para a palavra e para a escolha da palavra é um trabalho com a palavra, né? Um trabalho para de fato, né, compartilhar um mundo inexplorado, né? Então eu acho que vale a pena, né, dar uma lida nos contos dele e principalmente nessas críticas. Eu acho que as críticas são muito mais, falam muito mais além dos contos, né? Acho que lendo as críticas fica mais claro para que veio o Poe, né? Porque sem a crítica é difícil, de fato, né? Aí precisa de um suporte, um pouco além do que, né, apenas a leitura. Mas é uma leitura que vai estar dentro dissipada na cultura, né, em vários elementos da cultura, em várias mídias, adaptadas em várias plataformas. A gente tem várias adaptações do Poe, a gente tem quadrinhos, a gente tem vídeos, a gente tem, né, tem esse quadrinho do Assassinatos na Rua Morgue, né? Achei sensacional esse quadrinho aqui. Enfim, temos também animações no YouTube de todas essas obras que eu falei. Assistam, se não assistiram ainda, porque se leu, né? Ainda mais se leu, porque assim, é sensacional. Dou todo o apoio para vocês, né? Toda a motivação para vocês buscarem, porque é um trabalho realmente muito interessante o que ele faz, né? É um trabalho que os outros não fizeram, um posicionamento que os outros não tiveram também. Então, é isso. Então, continuamos então aí estudando e até o próximo módulo, que é o módulo do Fantástico. Um abraço, tchau, tchau.